umas 2 vezes, mas Rafael e Eunice, pronto. Boa noite, amados irmãos. Boa noite. Antes de nos apresentar, a gente queria pedir uma coisa para vocês. A gente sabe, como diz o Evangelho, não é fácil anunciar. Então, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora por a gente, para que ela possa nos ajudar e também possa ajudar vocês a abrir o coração para tudo aquilo que a gente vai falar nesse dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu faço parte aqui do grupo de oração de Água Viva, fui convidada para estar falando um pouco do tema de hoje, que é juventude e passos para o matrimônio. Então, Rafael vai se apresentar também, vai falar um pouco sobre ele. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite, padre. Paulo. Álvaro. Paulo, Pai Paulo, sua bênção. Então, irmãos, meu nome é Rafael, como foi dito, eu faço parte da comunidade católica Shalom, sou membro há 10 anos, sou consagrado na comunidade e faço parte da comunidade Aliança. São aqueles irmãos que vivem na comunidade, nas suas casas, nas suas famílias, têm seu trabalho, sua profissão. E a comunidade Vida, que é outra dimensão, são aqueles irmãos que deixam pai, mãe, que vivem totalmente para o reino. Então, nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a nossa experiência de namoro. Nós vamos perguntar a Deus o que Ele queria dizer para vocês, né, nesta noite, sobre essa caminhada. Vamos dar um pouco do nosso testemunho. Vamos seguir aqui um roteiro para a gente não se estender muito. Tudo baseado naquilo que a gente escolheu do coração de Deus. Bem, amados, seria possível começar falando sobre passos para o matrimônio, sem antes a gente falar um pouquinho sobre os planos de amor de Deus para nós. Para cada um de nós, né? Deus tem um plano de amor para cada um. Né? Desde o momento que Ele pensou em cada um de nós, Ele já tinha esse plano de amor. E muitas vezes o que acontece é que a gente frustra os planos de amor de Deus. A gente envereda por caminhos errados e às vezes se torna infeliz e não sabe por quê. Porque muitas vezes a gente não está no caminho certo. Então, antes de falar sobre matrimônio, eu queria falar um pouco também sobre vocação. Porque matrimônio também é vocação. Então, nosso primeiro chamado é a vida, né? Nossa primeira vocação é a vida. E nosso segundo chamado é a santidade. Então, se a gente, desde o início, né, como a própria palavra diz, seja santo como o vosso Pai é santo. Então, se a gente busca uma vida de santidade, lógico que a gente vai conseguir chegar ao matrimônio numa caminhada santa, né? E a santidade é a luta do dia a dia. A gente acha assim, ser santo é ser como o André. Sim, ele está no altar, mas a gente tem que começar a viver a santidade aqui hoje, né? Então, para chegar à vida matrimonial, a educar os filhos, então, tem que ter nessa mente a vida de santidade. Além do mais, existem vocações específicas, assim como o sacerdote, o padre, ele é chamado à vida sacerdotal, ele é chamado a uma vida celibatária, assim como a vocação específica numa comunidade. Então, existem vocações específicas e também existe estado de vida. Então, antes de você colher de Deus, perguntar, Senhor, qual é a minha vocação? Eu sou chamado em alguma comunidade, você precisa também perguntar já a Deus, Senhor, eu sou chamado ao matrimônio, porque como é que inicia um caminho de namoro se você não sabe se o seu estado de vida, se é isso que Deus tem para você? Então, eu ficava muito indecisa, eu fiz um ano de vocacional e eu perguntava muito a Deus, eu via as meninas, eu via a experiência de cada uma, assim, mas Senhor, eu anseio, dentro do meu coração, eu desejo a maternidade. Deus já vai dando sinais, então eu preciso observar aquilo que Deus já tem para você.
E por amor a Deus, os sacerdotes, os celibatários, os religiosos, eles renunciam àquela vida a dois que somos chamados, criados à imagem e semelhança de Deus, né? Deus que criou o homem para se unir a sua esposa, mas por amor a Deus, recebendo um chamado especial, algumas pessoas são separadas por Deus para viver totalmente com o seu coração voltado para Deus. São sacerdotes, são as freiras, os religiosos e os celibatários também das novas comunidades. E quando a gente for fazer esse discernimento do estado de vida, né, precisamos tomar cuidado com os traumas, né, os traumas com relação ao matrimônio. Quantos medos nós temos de nos casarmos e não sermos felizes, né? Vemos tantos contra-testemunhos hoje em dia de casais que se separam, adultério, né, brigas na família. É difícil hoje ver um casal feliz, um casal que começou na base, cresceu, né? Então faltam referências, faltam testemunhos, e por isso tantas pessoas hoje não querem se casar, não querem compromisso. Então quando a gente for também fazer esse discernimento do que Deus quer para mim, precisamos pedir a Deus que venha curar nossos traumas, nossas feridas, né? Nossa mentalidade com relação ao matrimônio. Eu falo um pouquinho da minha experiência, né? Eu tive um namorado antes dele. Esse namorado foi mais ou menos 7 anos de namoro, eu era muito jovem. E depois que a gente terminou, eu fiquei 7 anos sem ficar com ninguém, sem namorar, sem me envolver com ninguém. Porque eu tinha aquele desejo. Depois, principalmente depois que foi o tempo que eu fiz experiência com Deus, né? No momento que eu fiz a experiência com Deus, eu comecei a perguntar a Ele que eu desejava encontrar uma pessoa que fosse de Deus. Mas se eu esperasse alguém de Deus, eu tinha que ser de Deus. Eu tinha que me guardar, eu tinha que me preservar. Então, eu fiquei 7 anos esperando. Pode não ser o seu caso, eu falo para os jovens hoje que sonham em viver o matrimônio, né, que acham que tudo é para ontem. E eu ouvi muito isso, cuidado com o imediatista, você é muito imediatista. Mas é isso, a gente vai aprendendo mesmo a lidar com as esferas de Deus, é na fé, é caminhar na fé, na confiança, acreditar que Ele realmente está agindo. Então, nesse caminho, né, quando a gente faz um discernimento que o matrimônio é a nossa vocação, vamos seguir esse caminho de oração, né, de espera no Senhor, né, e pedir a Deus, né, suplicar a Deus que venha nos mostrar a pessoa que Ele tem para nós. Né, estar atento sempre aos sinais de Deus, né, nessa caminhada. Vamos dar algumas dicas assim, né, como o nosso tema é juventude e passos para o matrimônio, né, como a gente vai trilhar um caminho para um dia um futuro matrimônio. Nós também estamos trilhando esse caminho, somos namorados, certo? Então, devemos sempre estar atentos aos sinais de Deus, né. Nós somos muito fáceis de nos apaixonar, né, a nossa humanidade, mas sempre tomar cuidado com isso, e estar sempre nesse caminho de oração, entregando tudo ao Senhor. Né? A importância de você conviver em ambientes saudáveis e ter amizades em Deus. Né? Como você quer ter amizades, para dessas amizades, quem sabe surgir um matrimônio, uma pessoa para você se relacionar. Se você tem amizades fora de Deus, amizades que te tiram da presença de Deus, né? Se você frequenta ambientes que não são propícios, que não te levam para a santidade. Então, todas essas coisas você tem que levar em consideração. Né? Como eles falavam, né? Se você quer uma pessoa de Deus para a sua vida, comece sendo uma pessoa de Deus. Né? Comece pedindo a Deus a graça de ser uma pessoa totalmente dele. Vou falar assim mais com testemunho, né? Quando eu rezava, né, por ele, eu já sonhava, né? Já desejava em Deus essa pessoa. Então eu fazia a lista, eu falava, Senhor, eu quero uma pessoa que seja assim, com essas qualidades, né? Assim, para que Deus não errasse. Pois não é que ele é. Sei lá, você não se enganar, só para se contrair. Ela sabe que Deus não erra, só para brincar um pouco com você. Mas é isso, né? Na confiança mesmo. Ele também tem um testemunho, né? Que ele fala que... Quando eu também comecei a me decidir mesmo, né? Em pedir a Deus que me mostrasse a pessoa certa e tal, eu lembrava do testemunho da cofundadora da minha comunidade, Emi Nogueira. Ela queria muito ser freira, ser religiosa, fez o caminho e tal. E chegou um momento que a freira disse para ela: a partir de hoje você vai começar a rezar o texto todos os dias pelo seu futuro esposo, né?
E ela foi, fez esse caminho, se casou. E eu também falei, vou fazer como ela, né? Vou pegar essa ponga aí, vou seguir esse caminho. Comecei a colocar no primeiro mistério do texto, pedindo a Nossa Senhora por todas as famílias, pela minha família, como eu sempre faço, e incluir, né, minha futura esposa, que eu ainda não conhecia, né? Pedi a Deus que me apresentasse a pessoa de Deus para trilhar esse caminho, né? E depois de um tempo, através da intercessão de Nossa Senhora, eu pude conhecer eles. A gente sabe que não é fácil esperar. Assim, falando na prática, agora que eu estou com a pessoa do lado, é mais fácil, né? Dizer que 7 anos parece que não foi nada, mas não é fácil não. Só porque a gente não pode perder a esperança, sabe? Tinha dia que eu falava assim, Senhor, não estou vendo nada. Que nada, eu vou sair, vou ficar aqui acomodada, não. Eu preciso fazer alguma coisa, sabe? Eu já me senti, eu já estou com 20 anos, já estou com 30, já cheguei, eu tenho 31 anos, né? Então eu falo assim, e aí, será que vai ser com os 40? Aí eu lembrava de Sara, né? Sara teve filho já bem depois, mas assim, humanamente é difícil. Mas é isso, irmãos. É não perder a esperança, é acreditar que Deus tem sempre o melhor. Deus sempre tem o melhor. E é só entregar os seus sonhos a Ele. E assim, como eu falei, é não querer fazer as coisas pelas suas próprias forças. Se você acha que está na internet, está em site de relacionamento, está conhecendo uma pessoa, se ao vivo é difícil, como a gente sabe que a convivência ao vivo é difícil, imagine você conhecer alguém que mora lá em outro país, lá em outra cidade, então é muito mais difícil. Então, assim, procurar mesmo referência. Quando a gente se conheceu através de um amigo comum, né? Então, assim, eu desejava estar na minha lista também, ó, Senhor, eu quero conhecer uma pessoa que tenha referência, que seja alguém que seja amiga de alguém. Então, assim, tá vendo que Deus me fala? A gente deu a dica e ele foi certinho. E assim, né, como ela falava, essa questão da confiança mesmo. Quando a gente confia em Deus, a gente se abandona nele e acredita que ele vai providenciar o melhor para nós, né? Se a gente ficar tentando pelas nossas próprias forças, não, eu tenho que ir, eu tenho que entrar no site, eu tenho que me inscrever nesse site de relacionamento, eu tenho que ir para balada, eu tenho que ir para isso, para aquilo, eu tenho que arranjar meu José, minha Maria, fica nesse desespero, acaba não vivendo e acaba muitas vezes ficando bitolado nisso, não serve a Deus, não pensa mais em nada, só quer isso na minha vida. Enquanto espera, vai servindo na igreja, é o melhor lugar para achar na igreja. Dizer que vai achar na balada, pode achar qualquer tranqueira, né? Qualquer um pode achar. Agora, aquele que vai ser realmente servir, que vai ser o seu companheiro, que vai ser aquela pessoa que vai te ajudar, aí é bem mais difícil. Então, assim, abandonar. E quando você se abandona em Deus, eu falo a minha experiência, né? Quando eu já não tinha mais nem acreditava mais, Deus foi e me surpreendeu. Eu assim, nem esperava, foi um dia que eu nem esperava, um tempo que eu nem esperava, e Deus veio e me surpreendeu. É isso mesmo, a confiança cega mesmo. Né? Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre como foi o processo que a gente se conheceu brevemente, né? Para trilhar esse caminho de crescimento para o namoro, né? De conhecimento. Foi através, na verdade, de uma amiga nossa em comum. Ela sentiu no coração que deveríamos apresentar. Foi de uma hora para outra, assim. Ela conhecia ela da minha comunidade, do Shalom, e conhecia ele da paróquia lá de Cláudio de Farias. E num belo dia ela sentiu inspiração divina que deveríamos apresentar, né, já pensando em provar o namoro e tudo, mas falou, não, vocês se conhecem e tal. E a partir daí a gente se conheceu, começou um caminho, criar um caminho de amizade, né? Se falar por telefone, Facebook, né? E a partir daí a gente foi se conhecendo cada vez mais, né? A partir daí fomos descobrindo um sentimento que foi brotando entre nós, um sentimento diferente, além da amizade, né? Fomos vendo aquilo que nós tínhamos de comum, né? Eu até brincava com ela, você está me imitando, porque tudo que eu gostava, ela gostava também. Então era uma comunhão muito grande nas mentalidades, nos planos, nos gostos, né? Isso também é muito importante para a pessoa que você quer ao seu lado para a vida toda, né? É claro que você não precisa ser igualzinho, mas tem certas coisas, sobretudo a moral, né? A moral cristã, os planos, as mentalidades, né? A sua fé, precisa ter uma comunhão. Cada dia mais foi crescendo em nós a alegria de estar perto, né? Querer ficar cada vez mais convivendo, a partir desse tempo de amizade mesmo, né? Até então não tinha nada de namoro. Muitas vezes a gente já vai para um encontro, né? A nossa experiência assim, a gente marcou. Se fosse hoje no mundo, o primeiro encontro
já vai para ficar, já vai naquela intenção, né? Lógico, a primeira vez que eu pensei, falei assim, eu será? Fiquei naquela expectativa assim, né? Mas assim, eu fui muito assim, com o pé no chão. Eu falei, não, Senhor, eu vou conhecer, não vou criar nada, ilusões na minha cabeça. A gente não sabe de nada na nossa vida. Mas eu digo assim, que esse tipo de amizade que a gente construiu, a gente nem falava de sentimento, na verdade já existia, foi um mês, quase 2 meses, só uma amizade. Nem falava pro outro, não pegava na mão, nada, era só conversar mesmo, sabe? Até porque é a realidade da comunidade dele, né? Mas assim, a nível de paróquia também a gente pode ver isso, né? Assim, por que a gente vai conhecer hoje e já vai se apaixonando, cria uma loucura? Aquilo que começa rápido pode até, como um barril de pólvora, acende, mas pode não durar, entendeu? Como riscar um fósforo no alto, acende e apaga. Então, é aquilo que eu digo, né? É melhor você ir formando e criando, né? A base para você saber que vai sustentar. Nesse tempo a gente ia rezando, cada um somente com Deus, não rezávamos juntos, né? Cada um entregando o sentimento e pedindo a Deus que fosse da vontade dele que tudo acontecesse. Né? Como ela falava, como eu faço parte da comunidade, eu tenho toda uma orientação, todo um discernimento, né? Fiz votos de pobreza, obediência e castidade. E assim, na comunidade, para você começar a namorar, você tem autoridades que te ajudam nesse processo, vão rezar com você, né? Tem um acompanhador que rezava comigo para ir discernindo, para ver se é de Deus mesmo, e vendo se ia amadurecendo esse sentimento que eu tinha por ela, ou se era simples paixão passageira. E a partir daí, fui partilhando, tudo foi liberado, eu me declarar para ela, dizer que eu queria criar um processo de caminhada, que é chamado antes do namoro. Uma caminhada para juntos, nós rezarmos, nós nos conhecermos e colher de Deus se era a vontade dele, se era aquilo mesmo que desejava no nosso coração. Começamos a rezar juntos, começamos a conhecer as nossas famílias, né? É muito importante conhecer a família do outro, né? Ver os nossos objetivos de vida, aquilo que nós queríamos para a nossa vida, né? Tanta gente hoje não quer casar, né? Quer só curtir e tal, mas ver aquele desejo mesmo que nós tínhamos de constituir uma família. Não existe tempo determinado para esse período anterior ao namoro, né? A gente está falando da realidade que eu vivi, nós vivemos na comunidade, mas a nível de paróquia, a nível de ser cristão também, você pode procurar uma pessoa, o seu pastor do grupo de oração, o seu sacerdote, ou um diretor espiritual, que te auxilie nesse processo. Certo? E esse tempo a gente viveu muito o silêncio, ficava espalhando para todo mundo. A gente está trilhando um caminho para namorar, está caminhando. Nada disso. Na discrição e na espera. Nesse tempo nós conversamos muito, dialogamos para nos conhecer e fizemos muitos momentos de oração. Até hoje, graças a Deus, todos os dias rezamos juntos, nem que seja uma Ave Maria pelo telefone, mas fizemos um compromisso de nunca deixar de rezarmos pelo menos uma Ave Maria todos os dias. Né? E aí a gente vai percebendo nesse processo se realmente estamos nos caminhando para um namoro ou apenas seremos bons amigos. Esse processo de namoro, assim, por não ser de comunidade, mas sou acompanhada lá na comunidade, ela já vai chamar, né? Tem uma acompanhadora meio que me acompanha, a gente rezou muito, a gente entregou muito a Deus e pediu que ele mesmo fosse me mostrando, né? Para que eu não ficasse ansiosa, para que ele também não ficasse. Porque às vezes a gente fica naquela coisa assim, quem não gosta de receber um carinho, quem não gosta de pegar na mão, todo mundo gosta, todo mundo quer ter alguém ali, então, mas não era tempo. Então a gente precisava esperar o tempo de Deus, para que Deus mostrasse e para que nesse tempo a gente fosse se curando. Era muito importante, toda vez que a gente rezava, a gente entregava a nossa vida, o nosso passado, tudo aquilo que a gente já viveu, para que a gente pudesse, quando a gente começasse o processo de namoro, fosse algo belo, que a gente não chegasse lá todo feliz, todo acabado, né? Então, assim, e lógico, o processo de cura ele é sempre, mas nunca deixar de colocar para o outro, de confiar, porque a base da amizade é a confiança. Então, nesse tempo de caminhada, a gente fortaleceu muito na amizade. Então, como a gente só restava para a gente conversar, a gente não podia pegar na mão, não podia fazer nada, era conversar. Então, a gente fazia um fio de ouro todo dia um com o outro. E não vamos dizer que era fácil, que era muitíssimo difícil, porque nós não somos anjos, somos pessoas de carne e osso, como ela falou, né? E já existia sentimento, né? O mais importante era isso, porque já
seguindo o nosso itinerário, vamos agora falar um pouco sobre o namoro, né? A partir daí, nós descobrimos que era a vontade de Deus, que era nosso desejo, e começamos a trilhar esse caminho a dois, né? E assim também deve ser na nossa vida, para você que pensa em namorar, que namora e tal, trilhar esse caminho de ser íntimo, escutando a vontade de Deus. O tempo de namoro é diferente da caminhada. Existe a amizade, você traz o tempo de caminhada, você traz a amizade. Mas ali já existe um compromisso, né? Você já existe um respeito com a pessoa. Porque como existe o amor, então você já quer cuidar, você quer zelar por aquilo que ele é, né? Você quer ter respeito por ele, você quer cuidar daquilo que é limite, porque ninguém é perfeito. Todo mundo tem suas dificuldades, né? Então, à medida que você vai conhecendo, você vai percebendo que o outro tem limitações, né? Eu sou cheio de defeito, ele é cheio de defeito, mas por amor a gente vai se suportando e se aceitando, né? Na medida que o amor vai crescendo, os defeitos também, né? Porque a gente vai se conhecendo, né? A gente só conhece, é uma palavra que fala, a gente só ama aquilo que a gente conhece, né? Então, à medida que o amor vai crescendo, os defeitos também. Mas existe também a questão da fidelidade, né? É muito importante. Não é porque, eu não sou casada, eu posso sair namorando, posso ficar com pessoas. Porque se faz isso no namoro, não tenha dúvida que no casamento vai ser a mesma coisa. Né? Não espere que o outro vá mudar. No namoro é um relacionamento aberto, né? Como diz o outro, é aberto, pode tudo. Não, se vai poder tudo no namoro, no casamento também vai poder. Então tem que ser bem claro isso. A questão também da compreensão, né? Compreensão do outro, o perdão, né? Sempre vão haver situações que pode haver um pensamento diferente, uma pessoa faz alguma coisa que o outro não goste, e sempre deve se reconhecer quem está errado e pedir perdão ao outro, né? Sempre nesse caminho de perdão, como de João Paulo II dizia, né? Santo não é aquele que nunca cai, mas quando cai se levanta pela misericórdia de Deus. E os dois juntos vão trilhando esse caminho para crescer na santidade, um ajudando o outro a crescer nessa santidade, certo? E o namoro é um caminho para o quê? Quem pode me dizer? Casamento. É um caminho para matrimônio, exatamente. Então, o namoro não é uma diversão, não é uma enrolação, né? A gente fica 10 anos namorando, mas a pessoa que namora deve se desejar constituir uma família. Não tem sentido você namorar se você não pensa em um dia em constituir uma família com aquela pessoa que você desejou iniciar esse caminho de namoro, certo? E rezando por essa pregação, Deus falava muito forte uma palavrinha chamada castidade, certo? Eu rezava diante de Deus, diante do Santíssimo, e Deus falava muito que muitos dos problemas que existem hoje com o namoro, com o matrimônio, a origem de tudo é a questão da castidade. Castidade que é diferente de celibato, todo mundo sabe, né? Celibato são aquelas pessoas que, por amor a Deus, renunciam a vida a dois para viver totalmente para Deus. E castidade é você ter um coração voltado para Deus, um coração puro, certo? Uma pessoa casta pode se casar, dependendo do chamado que ela tem de Deus. Então essa castidade, primeiro, tem que existir no coração. No coração da pessoa tem que existir essa castidade, para depois transbordar no modo de vestir, de pensar, de falar, de agir, né? Tomar cuidado também com os ambientes que nós frequentamos, os shows, né? Prestar atenção na letra das músicas. Muita gente está dançando músicas que estão denegrindo a imagem da mulher, denegrindo a família, né? Denegrindo muitas vezes até a igreja. Programas de televisão. Eu, antes de ter experiência com Deus, eu gostava muito de um programa chamado Câncer do Planeta. Me acabava na risada. Depois que eu tive experiência com Deus, eu fui percebendo que tinha muita maldade, muita malícia, muita pornografia naquele programa, e fui deixando de assistir, graças a Deus, né, me libertei. Muitas vezes pensa, não tem nenhum problema, mas quando a gente vai parar para ver quanta coisa tem ali, fala do adultério, né, faz chacota com tantas coisas. Filmes, internet, às vezes a gente está lá tranquilo na internet, aparece um banner lá de uma coisa, nos convidando para algo que vai nos tirar da presença de Deus. Quantas vezes a gente já viu, né? E quantos caem, né, nessa tentação? A cultura de morte do mundo nos arrasta para não vivermos a castidade, né? A gente pode ver na televisão todas as propagandas, propaganda de cerveja, então é uma beleza, né? Então passa a mulher seminua e tal. Hoje eu estava assistindo um programa, aí no intervalo passou a propaganda de um barbeador
Estava tão legal a propaganda, falei, carregador legal, tudo recarregável. Daqui a pouco falou assim, se você foi na balada e trocou a normalzinha pela gatinha da balada, você é o cara, parabéns, não sei o quê. Então, o mundo, a sociedade, a propaganda, tudo incentiva a traição, o adultério, né? Então, precisamos tomar cuidado, né? Quantos programas, muitas vezes de novela, né? Que tentam nos tirar da presença de Deus, e tantas vezes perdendo tempo que poderíamos estar na oração, poderíamos estar servindo na nossa paróquia, na nossa comunidade. Né? Tudo isso que estamos falando é baseado no magistério da igreja e na palavra de Deus. Não é isso, padre? Confirma? Não estamos inventando nada. Certo? Também com relação à questão do ato sexual, né? Sabemos muito bem que após a bênção de Deus, no sacramento do matrimônio, é que o casal se torna uma só carne e pode viver uma vida conjugal, né? Sabemos que hoje em dia o mundo não vive isso e fica nos tirando também, né? Fica dizendo que nós somos bestas, que nós somos retrógrados. Quando vai passar uma reportagem na televisão, o pessoal se assusta, o quê? Como é que pode isso, né? E não basta somente a questão de morar junto, né? É preciso do sacramento do matrimônio, né? Muitas vezes se incomoda, né? Vamos morar junto, se der certo a gente casa e tal. Como foi falado aqui na apresentação, né? Convidar Jesus para a festa do casamento, através da bênção do matrimônio. E aí não adianta dizer, não tenho dinheiro, né? Com certeza, se você conversar direitinho, você consegue se casar um casamento comunitário, porque o mais importante não é a festa, não é a beleza, os salgados, os convidados, mas a bênção de Deus na sua família. A questão também, né? Estamos terminando, gente. É porque é muita coisa que Deus falou, mas a gente está correndo. A questão da vida sexual também, ela tem duas dimensões, a unitiva e a procriativa. Isso está no catecismo da igreja. A unitiva é aquela questão que une o casal. O casal é unido através do ato conjugal, que é algo belo, criado por Deus, mas que tem que ser vivido no tempo certo, com a pessoa certa e com a bênção de Deus. Certo? Não somos animais, somos pessoas humanas, criadas à imagem e semelhança de Deus, com inteligência, e por isso não vamos nos deixar guiar pelos instintos, como os animais. Né? A importância também de evitar situações que nos levem ao pecado, fugir do pecado, né? Não enfrentar, né? Fugir das tentações, e esperar o tempo certo para viver cada coisa. Todo mundo aqui já ouviu falar daquela comida chamada mãe de soba? Já? Já. Pois é, você tem que fazer o quê para aquela folha não soltar o veneno quando você for comer? Tem que ferver por vários dias, não é isso? Então, se a pessoa for apressada e quiser comer logo a maniçoba sem o devido preparo, a folha vai soltar o veneno e você pode morrer, não é isso? Então é assim também com a vida sexual. Você tem que saber esperar, porque aquilo que é bom, se não for vivido no tempo certo, pode trazer um veneno para a sua vida, te levando ao pecado e te afastando de Deus. Eu costumo dizer que a gente tem que ser covarde, sabe? Professor Felipe Aquino fala, né? Que os jovens hoje conseguem viver a castidade merecia uma medalha. Porque o mundo ele